bateu, deu já. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Feliz 2023 para todos, ouvintes, para todos nós. Tudo bem? Boa noite. Boa noite A todos. Hoje um convidado especial, o Dr. Danilo Alanis. Tudo bem, doutor? Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina. Doutor, hoje nós vamos falar sobre odontologia digital. Que assunto bacana, né, doutor? Fala para nós, já para começar assim, estourando, o que é odontologia digital? Odontologia digital é o uso de recursos de tecnologia para aprimorar a prática da odontologia e levar mais conforto e mais eficiência para os nossos pacientes. Então, todo recurso tecnológico, de imagem, de planejamento, que a gente possa usufruir para gerar uma odontologia mais confortável, mais previsível e de maior desempenho para os nossos pacientes, a gente acaba nominando de odontologia digital. Tá? São esses Muito recursos de imagem, de tomografia, escaneamento, vários recursos que nós vamos tentar abordar aqui hoje. Legal. Doutor Tiago, ele é um convidado especial seu, né, doutor? Ele, infelizmente... Meu Deus! ele é um dentista bem conhecido lá em Curitiba, que faz a parte de escaneamento, tudo que é digital ele tem lá no consultório dele. Mas não é essa parte. Mas ele é meu cunhado, que isso que é o infelizmente do negócio, né? Mas não tô tá. entendendo. Na verdade, ele devia dizer felizmente, porque se não fosse por mim, ele não tinha esposa. Então, Olha! ele que veio buscar a irmã da minha esposa. Então, é diferente. Entendi. Bem familiar, então. Estamos aí. Tem que trabalhar junto agora, pô. Pois é. Já foi o cupido da relação, então. né? Expande Oral Time pra Curitiba. Eu conheci minha esposa no dia do casamento dele. Aí. Poxa. Mas eu fui o padrinho do lado dele com uma outra mulher que era maior do que eu e maior do que o Ivan de lado. Meu Deus! Sério, velho. Então era grande. Era grande. Não vou falar o apelido dela pra não ficar chato. Aí eu entrei com ela e vi a Simone passando. Eu falei, viu, o que é que tá acontecendo aí? Você colocou eu com essa daqui, se tem essa outra aí. Quem que é essa aí? Ele falou, não, essa aqui essa aí ela é madrinha do lado da noiva. Eu achei que eu tinha chamado dois grandes amigos para serem meus padrinhos, né? Aí um deles resolve ficar com a minha cunhada. Eu falei, pô, eu descobri que eu só tinha uma amiga ali, né? O outro tava de olho na cunhada. Tava na maldade, né? Tava na maldade. E aí, Mari, surgiu perguntas Ivan, do público? Como foi de Ano Novo e Natal? O Ano Novo foi, assim, promessas em vão. Quê? O ano seria sabático, né? Zero álcool. Você mas, começou dieta? Comecei. Ah, que bom. Comecei. Então tamo lá. Dieta low carb e bastante suco de cevada também. Ah, tá. Não, esse aí, Mas, ok. assim, estamos seguindo, né? E fazendo cardio em jejum, tomando café sem açúcar com o Thiago. Shot logo cedo, né? Shot matinal de limão com açafrão, esse tipo de coisa, assim. Fazer erosão ácida, né? Mas tá tudo bem, tudo bem. E Guilherme, Pois como não. foi? Foi bem, graças a Deus. Passei com um grande amigo, feliz ano novo. Isso aí. E foi tudo certo. Não Bacana. deu nem tempo, o Oral Time não deu descanso pra Não gente, deu, cara. não tive Não deu folga, tempo cara. de folgar, cara. Não Eu deu não pra sou de curtir. Maringá, sou de Minas Gerais, nem viajar eu consegui. Olha. Pois é, muito pouco tempo de férias, né? A gente tem que repensar essas férias aí. Então, eu Bom. nunca tive férias, né? Então, nem... Férias remuneradas ainda. No começo, né? O cara que mais viaja que eu conheço e não tira férias, né? Imagina. Ai, É que, na verdade, realmente, né? É a programação dele. Não entra assim, férias, tirei férias. Não, ele tem a programação lá do ano, de viagens, então, mais Mas tranquilo, em né? suma, Vamos lá, então, pessoal. Bom, doutor Danilo, fala pra nós quais são as vantagens da odontologia digital. Fala pra nós também, assim, quais as tecnologias aí que você vem usando, que você vem inovando. Hoje, um dos grandes nomes da odontologia digital, né, o aparelho, vamos dizer assim, que mais está relacionado à odontologia digital é o scanner intraoral, né, onde a gente acaba não tendo necessidade de uma moldagem, que é algo desconfortável para a maioria dos pacientes, principalmente pacientes ou crianças ou muito idosos, têm dificuldade, ânsia, né, aquele desconforto com o material de moldagem, e o scanner vem para ser muito mais rápido, muito mais preciso. Hoje, os scanners atuais já são muito mais precisos do que os materiais de moldagem, pelo menos a grande maioria dos materiais de moldagem. Tá? E a gente diminui o número de passos, os números de processos. E com isso diminui a chance de erro também. Então, legal. o scanner É mais é assertivo. onde ele é mais assertivo, além do conforto para o paciente, e ele gera um modelo de estudo, um modelo de trabalho
virtual, onde a gente não tem necessidade de um laboratório sujo, com gesso, com erros, com possibilidades de erros, né? E a gente tem uma série de recursos de planejamento que, de forma analógica, a gente está um pouquinho mais limitado. Né? Então, ele abre esse leque de planejamento, de recursos, sempre mirando na previsibilidade e na possibilidade de discutir isso com o paciente de uma forma mais interativa. Porque, às vezes, acaba gerando um planejamento onde o paciente fica muito distante do resultado. E ali, no virtual, a gente consegue mostrar para o paciente o que a gente está planejando para ele. Legal. E ele consegue se ver, pelo menos aquela diretriz do tratamento dele, e poder opinar. Falar, olha, acho que está legal, gostei, não, aqui. E a gente mostrar e não ter surpresa futura. Isso para qualquer tipo de tratamento? Praticamente hoje qualquer tipo de tratamento. Né? Claro que aí a gente vai demandar softwares específicos, né, para cirurgias ortognáticas, softwares para prótese, software para implante, para planejamento cirúrgico. Então, para cada tipo de situação, a gente vai demandar uma expertise. Legal. Mas todos os recursos digitais vão ser associados ali para aumentar essa previsibilidade. Né? Então, a gente não tem mais o paciente assim, poxa, não era isso que eu esperava. Não, ele tem essa possibilidade de previsão, de optar por aquilo ou não, e aí você conseguir resolver antes. Né? Aquilo que a gente resolve antes é planejamento. Aquilo que você resolve depois é desculpa, né? Não tem jeito. Exato, porque assim, você consegue testar inúmeras possibilidades. Né? Quando a gente está trabalhando no analógico, no modelo de gesso, igual a gente antigamente fazia, eu quero testar uma cor, quero testar um formato de dente, alguma coisa. Tinha todo um trabalho protético, né? E aí você mostra para o paciente, às vezes ele, não gostei, não era isso que eu queria, não sei o quê. No ambiente virtual, você consegue simular inúmeras possibilidades, desde cor, formato de dente, pensando em prótese aqui falando, né? Mas tem inúmeras áreas da odontologia que a gente consegue aplicar isso, que você consegue, junto com o paciente, né, trazer o paciente para a tomada de decisão no ambiente virtual, testar inúmeras possibilidades, e aí você é mais assertivo e diminui ali a tua margem de erro. E uma questão de tempo também nessa situação, porque esse planejamento virtual, para mudar essas situações, é muito rápido. Né? No caso analógico, se você fizesse formatos de dentes que o paciente não gostasse, ele provou ali, ele não gostou, você tem que devolver isso para o laboratório, explicar para ele mais ou menos aquilo que o paciente te passou. Você entendeu do que ele falou, Exato. né? E aí ele vai fazer, aí um terceiro, que às vezes é um funcionário do laboratório, vai tentar replicar aquilo. E aí volta, daí 15 dias, você vai provar aquilo de novo, e o paciente vai dizer, poxa, não era bem isso. E aí você vai levar mais 15 dias, então... No virtual você tem isso muito mais rápido. Tem o paciente que fala assim, eu não gostei, mas eu não sei o que é. Aí você Só fica... não ficou bom, mas nem ele sabe. Eu não sabe, eu não gostei, eu não sei o que é, mas não gostei. E aí você no sabe? ambiente virtual, com poucos cliques, você consegue falar, mas e assim? Vai desenhando praticamente, né? Às vezes não desenhando, né? Porque ali no ambiente virtual, às vezes tem coisas já pré-prontas que você consegue... Que se adequa ao caso, né? Colocar. E aí, igual o Thiago falou, às vezes ele não gostou daquilo, mas ele não sabe o que ele não gostou. E aí você apresenta uma nova opção, uma nova solução, ele fala, tá, assim, eu gostei. E aí aquilo vai depois para uma impressora 3D, para uma fresadora, alguma coisa que confecciona a prótese do E além paciente. disso, diminui o erro. Porque assim, se a gente pensar em analógico, o que o modelo analógico faz? Como são as etapas? Depende, você vai moldar o paciente, que já é a parte mais desconfortável, que ele não vai entrar com uma massa na boca da pessoa. Isso tem pessoas que são sensíveis, tem pessoas que têm ânsia e é complicado. A partir do momento que você fez essa moldagem com uma massa, e existem vários tipos de massa, cada um com um tipo de tempos de procedimento. Por exemplo, você vai moldar com o alginato, que é o mais normal para fazer coisas mais simples, você tem que vazar em até 30 minutos, 60 minutos estourando, porque depois disso deforma, e aí sai errado. Você vai pegar uma silicone de adição, é um outro tipo de material para fazer mais preciso. Se você vazar antes de 24 horas, ela dá bolha. Então você tem que ter essa dinâmica do que você vai fazer e o que você não vai. Então, assim, o primeiro passo de erro. Às vezes o protético não passa a buscar o material, a moldagem na mesma hora.
E aí você acaba, ou ele espera, você vai fazer 3, 4 cirurgias, vai moldar 3 pacientes, ele espera o terceiro para vir, não vai ficar vindo toda hora. Sim. Então você já aumenta uma chance de erro ali. Então você pode moldar errado, às vezes deu uma bolha na hora que você está moldando, ou veio material ficou faltando em algum lugar, ou deu um excesso em algum lugar. Primeira chance de erro. Segunda chance, o protético não vem no tempo correto. Mesmo que ele venha, às vezes ele não vazou adequadamente. Então tem outra, terceira chance de erro. No primeiro estágio já está na terceira chance de erro. Aí deu tudo certinho, fez tudo certo. Aí ele confecciona o que ele vai fazer, ali, o metal, a porcelana, o que for, e aí vai pro forno. Às vezes distorce no forno, chega na hora de você colocar, não encaixa também. Tá legal. Ou tem um degrau, um gap que vai acumular bactéria depois, porque a boca é um meio contaminado. Então você tem várias chances de erro em a mesma coisa. Qualquer uma das etapas deu um erro, você tem que começar de novo. Você molda outra vez e corre todo aquele risco de erro de novo. No escaneamento não, você faz o escaneamento, ele vai gerar um modelo digital. Deu um problema, deu errado, você vai escanear de novo aquela parte que teve, vai complementar, vai ajeitar o modelo, ou nem que você faça outro, mas você vai moldar ali e aquele modelo vai estar lá. Aí você foi fazendo cada uma das etapas da prótese no analógico. Chega na última, distorceu, tem que fazer outra vez. Nossa. No analógico você já tem tudo pronto. Você já está naquela etapa, você fresa novamente na coisa. Então é totalmente diferente, é muito mais simples, muito mais rápido. Os tempos dos procedimentos são mais simples. E essa situação, acho que uma das grandes vantagens é o conforto do paciente, né? Porque você imagina aqui na Oral Time, aqui em Maringá, vem um paciente de uma cidade vizinha, pega trânsito, chega, é atendido. Aí daí 15 dias ele volta para instalar o procedimento, fala, poxa, não deu certo. Aí ele tem que fazer a viagem de novo. Então, assim, o deslocamento do paciente hoje é algo que ele pensa muito, né? Então, lá em Curitiba, às vezes o paciente leva mais tempo para chegar no consultório e voltar para casa do que dentro do consultório. Então você imagina você fazer um procedimento e ele voltar daí uma semana ou duas. E você fala, então, agora você vai ter que voltar daqui uma semana de novo. E fora quando dá tudo certo e ele chega e fala assim, mas auxiliar, cadê o modelo? Eu perdi, sumiu. O auxiliar perdeu não o chegou. modelo, ainda tem que começar de novo, porque não sumiu, sei. não achou, não sabe se está no protético, se está lá, então é diferente. Enquanto que, se você tem um fluxo digital completo no teu consultório, o paciente chega no teu consultório de manhã, prepara o dente, aquele dente é escaneado, é aprovado a peça, né, doutor? Se ele tem a fresadora, faz a fresadora, talvez no fim do dia... Já consegue instalar. Esse é um sistema que a gente chama de chairside, né? Você faz tudo ali dentro do consultório. A gente ainda pode dividir a questão do chairside. O chairside é fazer tudo ali junto, né? Mas a gente pode fazer isso numa single visit, numa visita única, ou fazer isso em mais de uma visita, né? Então vai depender um pouco do fluxo. Mas esse é acho que é a menina dos olhos, assim, a grande coisa bacana no consultório é quando meu paciente chega lá com um dente fraturado, e aí a gente prepara, escaneia, desenha, fresa, em questão de 1 hora, 1 hora e 15 minutos, ele está com um dente definitivo em boca. Incrível. Né? Então, assim, aí o paciente às vezes até se assusta, como assim, acabou? Eu não preciso voltar? Não, né? tá Então, tudo certo, né? essa é o grande momento da odontologia digital, assim, o mais gostoso, porque a satisfação do paciente é imediata, né? É claro que assim, os outros recursos são muito legais. A gente poder ter essa biblioteca de dentes, né? Que você está falando ali de ter já arquivos pré-prontos, onde você pode fazer de uma forma, modificar e mostrar para o paciente aquilo e ele aprovar, participar. Então isso encanta muito. É uma revolução assim na odontologia, porque a gente leva aquilo que a gente tem dentro da cabeça para o paciente. Então, ele participa muito do tratamento dele, né? Então, é algo onde o paciente se sente muito satisfeito de poder ver aquilo que você está planejando para ele, né? E se ele concorda, se não, ele dá opinião, ele participa, né? Interage. Tem pacientes que deixam nas nossas mãos e falam, olha, o que fizer eu confio. Tô confiando. É né? igual Essa etapa única também é sensacional, hein? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, né? Não sabe por que não ficou bom e tal. Então já deixa nas mãos de quem Exato, mas sabe. Quando ela gosta de participar e aí você tem um recurso que ela pode visualizar isso, é muito bacana. E a percepção de valor do paciente é muito maior, né? Então você consegue agregar mais valor no teu trabalho. Ele participa, né? Ele enxerga aquilo, ele vê o trabalho que está sendo feito. Qual que é a etapa cirúrgica para uma prótese fixa? O tempo de execução que você consegue fazer e entregar?
Olha, no implante unitário, sim? No implante unitário, o implante já instalado ou Não, se chegou uma fratura, vamos supor, vai fazer... Tempo operacional para uma prótese fixa. Acho que ele falou hoje cirúrgico, mas... se for uma prótese fixa unitária, dependendo do estado, se você não precisar fazer ali um núcleo de preenchimento, preparar o dente, não for uma situação de núcleo, uma coisa muito extensa, porque isso vai demandar às vezes um período clínico ali, né? Mas entre preparar o dente, desenhar e fresar, hoje eu levo em torno de 1 hora e 10 mais ou menos. Sensacional. Prótese definitiva. Definitiva, em cerâmica, pura, cerâmica pura, livre de metal. Show de bola, olha isso. Encantador. Agora, isso também pode ser feito em implantes. A questão do implante é o planejamento reverso, então você precisa ter a tomografia, aí já entra em uma outra situação de tecnologia digital, onde a gente entra já com o tomógrafo. Então, também uma tecnologia 3D, mas aí numa outra linguagem, né? A gente vai falar em linguagem DAICO, aí é questão de arquivos, né? Igual a gente tem o arquivo de Word, o arquivo são extensões diferentes, a gente precisa de programas específicos para elas. Mas a tomografia, você consegue planejar o implante na posição ideal. E, às vezes, chegar a fazer a extração, casar a imagem de escaneamento com a de tomografia, já ter ali um provisório pré-definido, pré-executado, e instalar sobre o implante imediatamente, com preservação de posição de gengiva, associando a enxertos de gengiva, de osso, qualquer situação desse tipo, que seja possível para o caso. E aí, tendo tudo preparado, o tempo cirúrgico e protético reduz absurdamente também. A grosso modo, assim, não no normal, né, mas no que já é praticado há muito tempo, tem-se a radiografia, né, doutor? Sim. Você olha a radiografia, faz as medidas, muitas vezes, antigamente tinha que desconsiderar as distorções que existiam nas radiografias panorâmicas. E ali você planejava o implante. Não, e a distorção, não é a distorção assim, 0,5%, 1%, chega a 25% a 30% em posterior de mandíbula. Então, imagina 30% de distorção num negócio que tem 7 milímetros. E aí, quando você traz isso para uma era mais tecnológica, mais atual, a gente tem o aparato da tomografia. A tomografia é um exame de imagem, né, tridimensional, e aquela tomografia a gente transforma, a grosso modo falando, num arquivo, numa malha 3D, que é um arquivo STL, através de conversão. Arquivo formato STL. É o formato do arquivo. Tipo DocX, assim. Isso. E aí você traz aquela tomografia, aquelas informações para o ambiente virtual. E aí casa com o escaneamento que o doutor falou. E ali você consegue planejar o seu implante. Você literalmente tem o implante no formato também de malha 3D para você simular a posição, profundidade, o tamanho que você vai utilizar, o diâmetro. A partir disso você consegue também gerar guias cirúrgicos. Então você consegue executar a sua cirurgia 100% guiada, ou seja, não é baseado no que você está vendo, no que você acha que onde tem osso, onde não tem osso. Você literalmente imprime através de impressoras 3D guias cirúrgicos e você consegue replicar aquilo que você planejou no ambiente virtual de uma forma muito precisa na cirurgia. E aí você instala o seu implante, às vezes você já tem planejado ali um cicatrizador personalizado, às vezes você já tem planejado ali um provisório personalizado a partir do escaneamento. Isso tudo, além de trazer mais segurança para o procedimento em termos de precisão, você ganha muito mais tempo, né? Não, além de que você vai fazer um implante. Como que é o processo? Você tira uma radiografia panorâmica, olha, tem osso, tá legal. Pensa que tem uma distorção, tem osso, dá para fazer e tal. Só que você não sabe aonde que você vai colocar o implante. Você vai abrir na hora, tirar o dente ou não, faz a colocação dos pinos, finalizou a prótese, vamos fazer uma carga imediata, daí você molda, e aí manda para o laboratório e dá todos aqueles passos que a gente já falou aqui em outro podcast e demos a questão dos modelos hoje. Agora pensa comigo assim, se você tem uma tomografia em 3D com esse arquivo que o Dr. Guilherme disse, nessa tomografia a gente joga ele num programa, a gente vê os implantes do tamanho que cabe cada um deles, faz uma cirurgia no digital, dentro do computador, você coloca os implantes onde você quer. Então, aonde vai ser colocado. Imprime um guia cirúrgico que vai ser colocado na boca do paciente. Daí você vai usar aqueles furos onde está o guia para fazer o implante.
Acabando de colocar esse implante, você já sabe exatamente onde ele vai estar e sabe o que você vai fazer na prótese. Então, existe a possibilidade de você deixar a prótese pronta antes. Você já faz como você já sabe como que vai estar, você já entra no laboratório ou manda para o protético, ou você mesmo faz, na posição como se o modelo, se a cirurgia já fosse sido realizada, Uau. porque você tem o modelo virtual daquilo. Uau. E você pode imprimir aquele Imprimir o modelo modelo de para virar estudo, um modelo original. Nossa. Aí você confecciona a prótese, você termina a cirurgia, você só instala a prótese. Então, muda totalmente o processo. De vez o paciente vir 4 vezes no consultório, fazer a moldagem, fazer a prova da parte interna, a prova do dente, ver se gostou, ver se não gostou. Você faz tudo no computador. Quando você termina a cirurgia, que você já sabe onde implantar, você só vai lá e põe a prótese. Questão de 40 minutos, está tudo prontinho. Então, é outro patamar. Sim. Nossa, surreal mesmo, né? É assim, algo... E faz quanto tempo que isso está no mercado? No caso, especificamente esse serviço? Na verdade, assim, a tecnologia, ela vem evoluindo a todo momento, né? Então, a gente tem... o sistema que eu trabalho de próteses, o sistema CEREC, ele foi idealizado na década de 80. Então, hoje, ele já está aí com 40 anos, quase 40 anos no mercado, mas dentro desse período ele teve uma evolução muito grande, né? Então, eu acredito aí que no padrão que a gente tem hoje, ou muito próximo do que a gente está hoje, a gente está caminhando aí de uns 10 a 15 anos para cá, tá? Uau. Chegando nisso. Os tomógrafos também, tomógrafo digital na área odontológica, eu acredito que aí em torno de uns 20, 25 anos, mas os tomógrafos que a gente usa mais hoje, que são os tomógrafos Conibin, também no Brasil começaram aí, acho que depois dos anos 2000, tá? Então foi mais ou menos aí uns 20 anos, mas assim, sempre lembrando que é igual celular ou computador, né? Cada ano que passa sai uma geração nova com mais tecnologia. Então, eu acho que a odontologia digital hoje ela está num patamar muito confortável, porque a gente tem hoje tomógrafos com uma alta precisão, uma alta previsibilidade. Então, a gente tem ali um padrão muito, muito dentro do real. Então, o que você tem na tomografia, você tem na realidade. A aquisição de imagem hoje você tem com níveis de distorção muito pequenos, ou seja, ela já é superior aos materiais analógicos, então a gente já tem um grau de fidelidade muito grande, né? Então hoje a gente está, claro que sempre dá para melhorar, sempre dá para evoluir, mas hoje a gente está num patamar de odontologia digital, de recursos digitais para odontologia de excelência. Hoje realmente é difícil, às vezes, imaginar o que mais. A gente fica sempre assim, eu queria uma facilidade aqui, uma ferramenta nova no software ali, ou essa interação de softwares. Isso hoje acho que é a grande tendência, essa interação de softwares. Tanto no já tem essa liberdade cirúrgico, de arquivos. Sim, assim. os arquivos eles estão... tem sistemas mais fechados, sistemas mais abertos, mas hoje você consegue com os arquivos STL, com arquivos, com sistemas de conversão, trabalhar com casamento de imagem e fazer tranquilamente. Praticamente Posso tudo. escanear com um e usar a fresadora de... Scanner de face. Hoje o tomógrafo ele faz a aquisição da tomografia, da parte óssea, e ele já faz... Tem alguns modelos de tomógrafo topográfico que já realizam o escaneamento de face. Então já casou onde está o osso, onde está a face e onde você vai trabalhar. Inclusive para simulação até de harmonização facial, onde a pessoa consegue prever mudanças na face. Cirurgia ortognática, se avançar o queixo, como é que vai ficar a face do paciente, você consegue ter previsibilidade com esse tipo de imagem, né? Então é fantástico. Embora exista já há algum bom tempo, a gente está quebrando agora, né, doutor Nino? Barreiras de entrada muito importante. A primeira é que profissionais acostumados à modalidade convencional têm certa resistência de começar a mexer com odontologia digital. E também outros que, mesmo que estejam dispostos a trabalhar com odontologia digital, não tinham muito embasamento científico porque ainda não tinham estudos que comprovassem a eficácia desse tipo de trabalho disponível. Então, agora que a gente está tendo acesso a estudos que corroboram ali a eficácia desses procedimentos utilizando planejamento virtual,
fresagem de coroas. Então, a gente está quebrando essas principais barreiras de entrada na odontologia e os cirurgiões dentistas, né, os profissionais, agora sim estão abrindo os olhos e falando, isso funciona, isso é uma realidade que quem não aderir vai ficar para trás, com certeza. Como o Dr. Danilo disse, é uma crescente tecnologia, né? Então acaba sendo mais acessível, tanto para os profissionais. A principal barreira de entrada no passado, ainda um pouco, é a financeira. Né? Financeira, isso que eu ia falar. Do cirurgião até tem dentista, pergunta sobre isso. Um investimento alto. E agora, todo o processo tecnológico, né? Um celular, quando lançou, embora muito básico, não era acessível para todo mundo. Sim. Hoje, quem não tem um smartphone? Sim. Então, conforme a tecnologia evolui e os fabricantes, né, os desenvolvedores conseguem diminuir o custo de acesso a esse tipo de tecnologia, a tendência é que isso seja algo comum. Por exemplo, radiografia panorâmica. Era algo extremamente raro ter em clínicas odontológicas que não das clínicas de radiologias, né? Hoje existem muitas clínicas odontológicas que têm o seu próprio aparelho de radiografia panorâmica. E era só analógico. Só analógico. Difícil de ter. Quando eu comecei a fazer implante, fazer siso, era totalmente analógico. Você, às vezes, não enxergava. Você imaginava, eu acho que essa raiz está meio tortinha, mas não dá para saber certinho. E as primeiras tomografias eram horríveis também. As primeiras tomografias a gente tinha dificuldade de interpretar. De cortes de muitos milímetros, né? E foi o início. Eu acho que essa crescente tem duas situações aí que a gente caminhou para isso, mas a gente não é porque chegou nisso que a odontologia digital não presta. Não. Ela bem executada. E outra, o princípio da odontologia, o conhecimento do profissional tem que estar ali. O digital é a ferramenta. Né? É o nosso videogame, né? Onde a gente se encanta. Ele é pautado é o brinquedo do dentista. A gente se diverte com aquilo. Mas a base é o dentista. Pautado nos princípios da odontologia normal. Não é eu não sou um bom dentista, vou comprar um digital, vou virar um... Não. Você é um bom dentista, você trabalha bem no analógico, você vai trabalhar. Claro que você, para trabalhar no digital, tem uma curva de aprendizagem por causa da tecnologia, como qualquer outra área, né? Mas essa outra situação que a gente comentou também do financeiro hoje é algo que ele é realmente alto no sentido de você ter o share side, de você ter tudo. Mas você entrar na odontologia digital não é algo que vai onerar o teu consultório, vai onerar... Porque a tomografia hoje, normalmente, ela é terceirizada, ela é um centro específico, e os recursos de planejamento que fazem a odontologia ser o que ela é hoje, a gente tem até softwares que são gratuitos e a gente consegue trabalhar com um alto desempenho. Então, ter essa tecnologia, participar desse mundo digital, não implica em um alto investimento. Você vai ter um alto investimento se você quiser ter esses equipamentos de tecnologia dentro do teu consultório. E, de fato, não necessariamente você precisa ter todo esse aparato dentro do seu consultório. Imagina, um dentista convencional. Quantas clínicas odontológicas têm um laboratório protético dentro da própria clínica? Pouquíssimas. Hoje em dia existem centros de planejamento. E o que seria um laboratório protético? O laboratório protético é o local que faz toda a parte laboratorial. Né? Por exemplo, igual o Dr. Thiago falou, você faz a moldagem, manda para o laboratório, ele transforma aquilo em um modelo de gesso, confecciona a prótese. Né? A parte de planejamento, moldagem, confecção ali da prótese é pelo protesista. Mas certo. A parte laboratorial é feita pelo protético num laboratório de prótese. Né? E hoje em dia, paralelamente a isso, existem os centros de planejamento. Então, não necessariamente o profissional precisa ter na clínica dele o aparato, o software, a impressora 3D, até mesmo o próprio scanner. A fresadora, o pessoal loca, né? O scanner. Você tem a opção de alugar, ou você tem também a opção de você terceirizar todo esse serviço. Falar, você entra em contato com um centro de planejamento, eu preciso do planejamento desse implante, aí você faz uma videochamada ali com a pessoa que está fazendo aquilo, você literalmente guia ali o planejamento. Gostei, beleza, pode imprimir o guia, ele imprime o guia lá, você só paga o operacional disso. E faz a tua cirurgia no teu consultório com o seu guia. Com a segurança de todo o aparato digital. Você fez todo um fluxo digital, mas não necessariamente você comprou o software, não necessariamente você comprou a impressora 3D,
Então, é possível, porque hoje, seguindo o paralelo de laboratórios de prótese, já existem centros de planejamento que terceirizam todo esse trabalho. E já tem laboratório de prótese, que é inclusive que a gente trabalha lá para fazer as lentes de contato. A gente marca o dia do paciente, o paciente, tal dia, 4 horas. Eu aviso o laboratório, ele vai com o scanner lá, escaneia para mim e leva para ele fazer legal. a peça. Então, ele dá isso como cortesia, fazendo o procedimento do escaneamento, porque para ele também é muito melhor chegar um modelo digital do que chegar um analógico. Sim, uau. E o Guilherme começou a falar ali de vários aparelhos, eu acho, algo assim. Doutor Danilo, fala pra nós. Existe, assim, nós estamos falando só do scanner, por enquanto, da simulação, etc. O que mais que favorece vocês? Qual outro equipamento, outra tecnologia que vem ajudando aí bastante? Que faz todo sentido, assim, junto com esse... Com o digital. O escaneamento é o ponto de partida, né? Onde a gente tem a aquisição da imagem e ali a gente vai trabalhar. A partir dali nós temos uma infinidade de softwares para trabalhar aquilo. Um outro recurso que a gente vai ter para casar é a aquisição do tomógrafo. A partir dali nós vamos ter outros equipamentos que vão ser o final da linha, né? Onde vai ser a produção. Aí nós vamos ter impressoras, onde nós vamos poder imprimir modelos, imprimir planejamento de cirurgia ortognática, imprimir guias cirúrgicas, né? Depois a gente pode ter também a fresadora, que é um outro equipamento que essa já trabalha no dente. Ela vai fazer ali a prótese, né? O elemento cerâmico, a lente de contato. Então, ali ela vai trabalhar com os materiais duros que vão para a boca do paciente. Hoje a gente já tem alguns materiais também possíveis de serem impressos para a boca, alguns temporários, né? E também já desenvolvendo materiais com a perspectiva de materiais definitivos serem impressos, associando tecnologias. Um material biocompatível. Um material biocompatível. Hoje nós temos uma empresa 100% nacional, que é a primeira no mundo a ter implantes impressos. Então a gente usa Ele imprime o implante e aí manda para você faz cirurgia e coloca. Sério? Um processo nacional, tecnologia de ponta. Mas o que seria essa impressão? Confecciona exatamente assim, o que está ali. São 3 frentes no ambiente digital. Os de aquisição. Então, por exemplo, eu tenho o scanner, que é para escanear a arcada dentária. Certo. Eu tenho a tomografia, que eu registro A imagem interna. a imagem 3D do crânio do paciente, do tecido mole do paciente. Aí nós temos o que? As câmeras 3D, que fazem a aquisição muito fiel. Escaneamento facial. Através de escaneamento facial. E aí a outra frente é os softwares de manipulação, porque você faz a aquisição daquele material, você leva para o ambiente virtual para fazer a manipulação, seja ela qual for daquele material, através desses softwares de manipulação. Então, é o software de planejamento virtual para ortognática, é o software que você faz o planejamento da tua prótese, enfim. E aí, a partir daquilo, você gera um arquivo com a sua prótese, com o guia cirúrgico, e aquilo tem que ser tirado do ambiente virtual. Então, você vai fazer uma coroa em cerâmica, a gente fala em imprimir, né? Mas na verdade ele é um bloco que o aparelho é uma fresadora que literalmente fresa aquela coroa a partir do que você fez no ambiente virtual. Nossa. Ou impressora 3D que imprime os arquivos que você gerou em uma resina. Certo. É uma impressora, mas 3D, literalmente. Você gera um objeto que estava no ambiente virtual, você traz aqui para o ambiente físico através dessa impressora 3D. Gente, eu não imaginava que seria possível com dente. Nunca. Então Nunca são eu essas imaginei 3 isso. frentes que solução surgem equipamentos, né? Scanner, computadores, fresadoras, impressoras 3D. Então é basicamente assim que funciona. A gente tem que fazer a aquisição das imagens, né, dos arquivos, a manipulação deles e voltar para o físico a partir desses equipamentos. Ela acho que ficou animada, porque agora ela pode comer gelo à vontade. Se quebrar o dente, já arruma na hora. Né? Inclusive, a especialidade do momento agora, que a harmonização também já está utilizando o fluxo digital muito, né? Através das câmeras 3D. Das câmeras 3D, escaneamento facial e prototipar as próteses e fazer. A própria ortodontia, né? Que é uma das revoluções, são os alinhadores. Os alinhadores. Você faz todo um planejamento virtual e execução de alinhadores, tem aparelho. Alinhadores, aparelho. Alinhador seria o aparelho. Em vez de você usar aqueles bractezinhos, você faz todo o bracket convencional. Legal. Pra você ver como bom. que é evoluído. Quando eu fiz buco, em 2003, 2004,
Como que era assim? O paciente batia o carro, quebrava o rosto, aí ia para o hospital. Daí a gente vinha com uma caixa cirúrgica, com um monte de placa, abria o paciente, via, tá assim mesmo, tal. Aí puxava o osso pro lugar, pegava a plaquinha, modelava, dobrava com os alicates, ia encaixando para pôr os parafusinhos. Aí fazia toda a modelação das placas para parafusar o osso no lugar. Hoje você faz uma tomografia dessas. Aí você manda para o laboratório, ele vai imprimir um modelo de prototipagem que vai estar o modelo exatamente igual. Aí você vai mandar isso para a fábrica já vai deixar a placa dobrada na posição correta. Quando você vem, você abre e parafusa a placa na posição correta, que você já corrige tudo na posição. Você não tem aquele tempo de ficar ajustando, puxa para cá, aumenta para cá, põe no o conforto do paciente, né? Então muda tempo cirúrgico, muda tudo, né? Então muda totalmente o procedimento. Isso é totalmente pautado nos princípios de planejamento virtual para ortognática. Né? Cirurgia ortognática antigamente era feito baseado numa radiografia. Quando eu comecei a fazer o planejamento de ortognática, a gente fazia no modelo. A gente pegava o modelo de gesso, cortava ele, colocava uma massinha de criança, e aí ia mexendo na massinha até chegar na posição que você queria. Chegou naquela posição, trava, fixa, e aí você faz a moldeirinha lá, goteira, em cima daquela placa feita na mão, na massinha. Antigamente você tinha a radiografia, né, lateral, em que você fazia um traçado predictivo, que a gente chama, para planejar a sua cirurgia, e aí você tinha que dar um jeito de transferir aquele planejamento para a cirurgia ortognática. Então isso era feito através da cirurgia de modelos. Então o modelo do paciente de gesso era literalmente operado, né, a partir de algumas aquisições que a gente fazia para reproduzir a posição da arcada dentária do paciente. E aí você gerava um guia cirúrgico em resina acrílica, né, e levava para a cirurgia para reproduzir aquilo. Aquilo lá tinha uma sequência de erros que poderia acontecer, que somados no final trazia a acurácia do seu resultado muito aquém do seu planejado. Uau. Com o advento do planejamento virtual, você faz a aquisição de imagens do seu paciente, a tomografia, o escaneamento das arcadas do paciente, traz aquilo para o ambiente virtual, e aí você literalmente simula inúmeras possibilidades de planejamento que você quer no ambiente virtual. Aí você consegue discutir com o paciente se às vezes era aquilo que ele esperava, ou se o movimento que você está planejando é possível, se ele vai ser estável. E a partir dessas inúmeras tentativas que você tem a possibilidade de fazer, você gera um guia cirúrgico no ambiente virtual, imprime aquilo numa impressora 3D e leva para a cirurgia para você conseguir reproduzir aquilo com uma acurácia, né, uma precisão muito mais próxima do seu planejado, né, sem muitas surpresas. E também, igual o Dr. Thiago falou, atualmente agora você consegue customizar, ou seja, você não somente planeja o seu procedimento no ambiente virtual, você já gera placas e parafusos e guias de corte e de posicionamento que você literalmente reproduz. E até material de enxertia hoje. Exatamente. Até material de enxertia personalizado. Aquilo que você planejou para a cirurgia. Então a placa ela é customizada, né? Ela é feita específica para aquele caso. Você chega, ganha muito mais tempo e tem a possibilidade de erro muito menor. Qual o comparativo de tempo cirúrgico de uma cirurgia do passado com todos os recursos, assim? Tempos de execução? Assim, isso varia muito. Quanto tempo era uma ortognática? Da experiência do cirurgião, na verdade. Assim, isso varia muito da experiência do cirurgião. Eu acho que o benefício principal está no resultado. Né? Tem cirurgião que em 1h30, 2 horas faz uma ortognática no modelo convencional. Para quem está aprendendo, com planejamento virtual pode levar 4, 5 horas. Isso não muda muita coisa. Quando você traz a customização para a jogada, você ganha tempo. Ganha tempo. Né? Você não perde tempo dobrando placa. Dobrando placa. Você não perde tempo vendo se o movimento está certo ou não, porque você está confiando no que você planejou a partir do encaixe preciso daquela placa no E é claro do que paciente. a expertise do profissional é difícil de ser substituída, mas a curva de aprendizagem de um profissional que não tem uma grande experiência, usando os recursos digitais, a chance dele errar é muito menor. Né? Então, um profissional experiente, bem treinado, ele vai conseguir um resultado muito bom também. Ele já sabe o caminho que ele tem que seguir. Mas a chance dele errar depende da experiência dele. No caso do guiado, não. Já está tudo planejado. É só seguir o programado. Segue literalmente o fluxo. Tá então, assim, você
ter hoje um resultado, seja de um laboratório de prótese, ou seja mesmo de um profissional competente ali trabalhando, você demanda excelência em todos os pontos, porque a chance de erro está em maior número de processos. Quando você tem o digital, você tem minimiza o número de processos e você tem essa possibilidade de correção antes de iniciar o procedimento. Então, assim, mesmo um profissional com menos experiência pode atingir resultados tão bons quanto. É mais assertivo. Né? Para você ter uma ideia, ele falou da customização dos enxertos. Quando a gente fazia enxerto lá atrás, como que era o procedimento? A gente ia para o hospital, o médico tirava da crista ilíaca um pedaço de osso desse tamanho, não precisava, e aí o cirurgião principal, que não era eu no caso, eu era auxiliar, ele recortava o tamanho mais ou menos, media, e aí o que ele fazia? Ele via a gente olhava para ver o que estava a mais, o que estava menos, aí ele me passava e eu ficava com o motor modelando o osso, enquanto ele fazia as outras coisas, eu modelava o osso e eu via para ele. Daí ele provava de novo, eu falava, daí olha aqui, falta um pedaço aqui, tira aqui, daí pegava de novo, então eu ficava modelando o osso. Nossa, era um cirurgião a mais, modelando o osso para ele ganhar a etapa para fazer. Assim, modelar o osso? Aí me dava o osso, mexia, punha até acertar a posição, aí fazia o furo e colocava. Então hoje já vem pronto, você já tem o modelo pronto, que você fez a prototipagem, fez você está usando polímero de mamona ainda não? O que usa? De enxertia. Quando você usa o alupata, não o autógeno. Nesse aspecto, fazer um mento, por exemplo, quando você pede um mento. Polietileno. Na minha época era polímero de mamona. E aí você fazia toda essa modelação. E agora não, agora você vem pronto. Você faz o escaneamento, pega todo o modelo do crânio, igual o Dr. Guilherme falou, pega esse modelo, vê o que você quer fazer, faz o virtual, manda para a empresa, ela manda para você pronto, esterilizado. Para de falar na minha época, você está com a barba branca, você falando na minha época, o pessoal vai achar que você é mais velho do que você é, pô. A tua época é agora, pô. Na minha época, entenda, 30 anos atrás. Faz tempo já. Na época que eu comecei. Na época que eu comecei que tinha aparelho panorâmico analógico, que hoje acho que nem existe mais, né? Se quiser, é relíquia para você comprar e deixar no canto de casa, lá de museu. Doutor, como assim, você tem uma dificuldade em repassar para o paciente isso? Porque acaba sendo mais oneroso o paciente ter acesso. Em termos de custos, mas assim, porque às vezes, vamos supor, a gente trabalha com a odontologia analógica. Às vezes você quer pedir um exame complementar, uma tomografia, o paciente, assim, ele não enxerga o benefício que vai ter aqueles recortes, de como a gente vai enxergar aquela estrutura em 3D. E ele não vê que o exame bidimensional, que é a panorâmica, ele acha que aquilo ali já dá um norte pra gente. Ele não consegue entender, ele acha que, tipo assim, é difícil. Como que é a sua abordagem assim, lá? Os pacientes são aderentes? O exame 3D, ele tem certeza de que ele precisava. Né? Então, às vezes, antes de você ter. Na verdade, lá o paciente já vai em você, ele já sabe que o seu fluxo é digital. Né? Então... Mas ele vem e aí você fala, olha, é extremamente necessário, ali vai uma questão de confiança inicial, porque ele te buscou, a indicação que ele teve, né? A referência que está ali. Ele não vê assim, como oneroso, aquela não precisava. Mas assim, a partir é o pontapé inicial. Aí, a partir dali, você vai mostrar o tratamento todo e a hora que ele vê que ele está enxergando aquilo que você está propondo para ele, é muito mais fácil disso ser aceito do que você simplesmente dizer que eu faço e aconteço. E não, ele vai ver ali realmente o que está sendo proposto, né? Agora, essa questão do custo, eu não tive dificuldade de ter, porque não alterou muito, né? Alguma situação você acaba tendo situações com maior tecnologia que oneram um pouco mais, mas você consegue adaptar isso e o sistema digital, uma vez implementado, ele reduz custo para você, né? A gente deu aquele exemplo do planejamento de formatos de dente. Cada vez que aquilo iria para o laboratório e voltaria, além do tempo, ele teria um novo custo de enceramento. Então, você teria lá um novo custo. E aquilo no digital, praticamente o custo é zero, que você faz ali em 15 ou 20 minutos. Né? Então, é uma situação onde você já deixa lá 3, 4 preparado. Então, o custo nessa situação reduz muito, porque você não tem um modelo físico. Então, são situações onde isso faz assim muito do modelo de negócio, né? Entra dentro do teu... Para uma clínica vai ser uma situação, para um consultório vai ser... Depende do nicho. Vai depender muito do nicho, mas é possível sim adequar o fluxo digital sem ter um grande aumento de custo para o paciente, né? Para o cliente final ali, ele não vai
não vai perceber isso. Ele vai perceber as vantagens. Sem contar a redução de custo que ele vai ter nessas situações. Por exemplo, ele viria com uma prótese convencional, ele ia gastar 10 viagens lá no teu consultório. Aí ele vai vir uma, duas As indas vezes. e vindas, né? Reduz o custo Então, até para o paciente de deslocamento. E o maior custo é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então você tem trânsito, você tem uma série de situações que o custo fica muito maior para o paciente, de tempo dele hoje, às vezes, do que até monetário, né? E eu estava conversando com a minha filha essa semana sobre isso, semana antes dela viajar. Tem um rapaz que lava o nosso carro lá no condomínio. E aí ela estava conversando comigo em questão de se vale a pena ele lavar o carro, como que é, como que não é. Aí eu estava explicando para ela o seguinte, falei assim, olha, porque lá lava ele, a esposa dele e o filho. Aí eu falei, olha, quando ele vem lavar o carro aqui, ele demora 1h30, 1h40 para lavar o carro. Daí ele lava 4 carros por dia. Quando ele traz a mulher dele junto e o filho, de vez ele demora 1h40, ele demora 30 minutos. Então ele consegue lavar 4 carros no tempo que ele fazia 1,5 carro. Então, no dia que ele fez 4 carros, ele fez 12, 13, não faz o dobro, o triplo, por causa de estar com o filhinho junto. Então, ele faz muito mais carros no mesmo dia, no mesmo período. Então, ele consegue ganhar mais dinheiro trazendo a esposa, que estaria em casa sem fazer nada, e o filho, que estaria brincando lá no videogame. A esposa seria o planejamento virtual. Que faz ele conseguir fazer mais carro. Exatamente. Então, assim... Achei que era porque mandava nele. Obedece o planejamento, assim. obedece o planejamento virtual. Processo, né? Não, até acelera porque ele quer sair logo de perto dela, né? Já tem as etapas programadas. Então, assim, no virtual, aumenta o custo do procedimento. Se você for ter aquisição do equipamento, com certeza. Mas se você for fazer com parceiros, que já existem vários, que vêm escanear, que faz a parte digital em institutos que só fazem isso, você, de vez de fazer um procedimento que você demoraria 4 etapas de 1 hora cada uma, você faz em 1 hora só. 1 hora. Então, você acaba ganhando... O custo, se for ver, é mais baixo do que mais alto, porque você acaba... O seu tempo é o dinheiro. Então, se você faz 10 próteses num dia, você ganha muito mais do que se você fizer uma em 2 dias, porque você tem várias etapas. E o equipamento, ele vai ter muito tempo dentro do consultório. Então, ele também vai se pagar. Né? Porque aí vai mudar, você vai deixar de ter o laboratório terceirizado e vai vir. Então, isso vai depender um pouco do teu fluxo, né? O volume, tudo isso. Então, assim, é necessário ter o equipamento para entrar na odontologia digital? Não. Mas ter o equipamento é inviável? Também não. Então, vai depender muito do que vai te atender melhor. Ter esse equipamento dentro ou terceirizar e chamar parceiros para trabalhar junto. Uau, muito Até bom. porque também ter toda a estrutura no ambiente, no consultório, também demanda estrutura arquitetônica, tem que ter espaço, né? Tudo isso. Sim. E não para, né? Então, assim, às vezes é difícil até a gente acompanhar, porque é tanta tecnologia, são tantos equipamentos, às vezes você tem que ter parceiros, porque se você for abraçar tudo, não dá tempo de... A tecnologia avança mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Não, você nem aprender, né? Tanto que tudo muda. Você acaba setorizando, né? Ficando mais numa área, e aí quando surge uma situação de conforto em outra área, você fala, bom, vamos trazer aquele colega para ajudar aqui, porque se você for iniciar do zero até você chegar onde ele já está, também vai levar muito tempo. E até quando a gente fala em digital, a gente associa com tecnologia. Então, todas as tecnologias que vêm avançando com o passar do tempo trazem resultados melhores. Para você ter uma ideia, existe uma cirurgia que chama levantamento de seio maxilar. É uma estrutura oca que a gente tem aqui no rosto, quando a gente tem sinusite ali que fica cheio de secreção. E às vezes a gente precisa colocar um osso lá dentro para você ganhar uma quantidade específica de osso para poder viabilizar a colocação do implante depois. Aí o que acontece? Você tem um osso que é oco, só que dentro dessa parte oca tem uma membrana muito fina, para você ter uma ideia, ela é muito mais fina do que aquela membrana do osso ali, do ovo, que é aquela, sabe quando você quebra a casquinha do ovo que tem uma membraninha? Ela é bem mais fina do que isso. E você tem que fazer uma loja, abrir um buraco ali, fazer uma janela naquele osso, pegar uma cureta, deslocar aquela membrana e aí você fazer a colocação do osso, porque é aquela membrana que vai segurar o osso no local. O osso é um osso em pó. Quando você faz esse procedimento, que chama-se levantamento de seio maxilar, quando você imagina que você está passando uma broca esférica diamantada para cortar o osso, se ela dá uma deslocadinha, encosta na membrana... 200 mil rotações. Aí você vai fazer aquele movimento, você encosta na membrana, a broca que está cortando o osso corta a membrana também.
Então, aí cortou a membrana, rompeu a membrana, você perde, entre aspas, o procedimento, porque quem vai segurar o osso no local não vai mais estar lá. Era mesmo. Aí existe um equipamento, só para você ter uma ideia do como que está evoluído... Malha de fibrina para consertar. Como que você como está evoluída a odontologia nacional, principalmente, e também mundial. Existe um aparelho que é o piezo, que é um material que ele faz o quê? Você regula ele para cortar osso. Então, você passa ele no osso, ele pode pegar gengiva, pode pegar a membrana que é fina, pegar o que você quiser, que ele não corta. Ele vai cortar apenas o osso. Porque a vibração que o piezo causa é uma vibração específica para fazer um corte no osso. Então, imagina você está lá na sua casa com uma carne lá que você está cortando, uma costela. Você vai cortando, ela corta o osso e não corta a carne. Daí passa para a próxima costela, corta a costela, o osso não corta a carne, porque ele é específico para cortar só o osso. Então, diminui muito a chance de problemas, de erro, de você romper uma membrana que vai ser essencial no seu procedimento. Então, a tecnologia dentro da odontologia é muito acima, está muito evoluída a ponto de você ter ferramentas que te facilitam no dia a dia em qualquer uma das áreas. Falamos aqui da cirurgia da bucomaxilo, falamos da prótese, falamos da cirurgia de implante. Então tem várias tecnologias que têm trazido. Harmonização. Inclusive tudo. tem uma pergunta aqui que nós não falamos ainda sobre isso. Mas antes, o Thiago começou a falar ali sobre mundial, né? Nacional e mundial. Qual país hoje é referência, vocês sabem, na tecnologia odontológica? Quando minhas filhas perguntam isso, o secretário faz geralmente quem pergunta, né? Então, assim, o Brasil hoje é o principal país do mundo em odontologia. Tanto que a melhor faculdade de odontologia do mundo, por vários anos consecutivos, é brasileira. Uau. Então, é a referência de tudo. O Brasil exporta cirurgiões e dentistas para o mundo, pesquisadores ali. Então, o maior número de artigos publicados é nacional. O Brasil é a referência principal. Uau. Parabéns, brasileiros. A pergunta da audiência aqui. Acabaram de colocar no YouTube. É possível também simular lente de contato? Simular o resultado final, cor e tamanho. Tenho medo de colocar e não gostar do resultado. Dá sim. É isso que a gente estava falando. Eu acho que muita gente tem medo, né? É isso que a gente estava falando antes de ter essas simulações, de poder mostrar para o paciente. É exatamente nesse sentido da lente de contato, onde a gente consegue testar tamanho de dente, formato de dente, transferir isso para a boca para você experimentar antes de executar. Então, esse planejamento reverso, esse planejamento virtual para a execução de lentes de contato é muito previsível. Então, você vai conseguir ter esse test drive, você vai conseguir ter essa avaliação antes de executar. Então, você aí, consegue por exemplo, ter isso sim. Eu quero fazer. Aí eu vou lá, coloco, realmente eu vou ver eu lá. Vai ter minha foto bonitinha ali e meus dentes novos. Eu quero. O software consegue te dar essa dimensão futura, tudo. Que legal. Só não faz milagre, tá? Não é tanto assim. E no analógico também demandaria, Ué, né? vocês não são bons? Vamos fazer milagre? Faz moldagem, manda para enceramento, mocap, tudo. Eu vou desafiar vocês, tá? O processo Mas já melhorou analógico... muito, né? Eu quero uma transformação. Vou Quando ela desafiar começou a fazer o vocês. podcast com a gente, era outra pessoa. Não resolve. Mas tanto que já melhorou. E tá assim ainda. Nossa! Defende, Ivan. Eu não. Você me ajuda ele a me Ele me arregaçar. ajudou. Ivan fez aí PRF, amei, hein, Ivan? Gostei Pois é. bastante. Muito bom. A gente pode falar disso, né? Um dia. Concentrados Pode sanguíneos, ser. eles são descrentes com Seguro, isso. Ivan. Eles são descrentes com Aí isso. vai fazer o reverso. Eles não gostam de tratamentos autólogos. Eles não botam fé. Vamos lá. Bom, Eu queria fazer uma pergunta. Cara, você acha Vai que lá. assim, vai demorar pra gente ter tipo a odontologia digital assim, em caráter de graduação, ser difundida mesmo assim? Olha, hoje a você- gente já tem a odontologia digital dentro de universidades, tá? Então, não são poucas as universidades que já têm Mas já algum operando recurso. mesmo na grade isso. Já operando na grade. Então, assim, os alunos já saem tendo contato com a tecnologia digital e, às vezes, executando os procedimentos dentro da graduação. Tá? Aí vai depender dessa... Eu me formei Show em de bola. 2012, lá na Unesp, e um pouco antes disso, obviamente que por iniciativa e esforço de um conjunto de professores, né, não algo vindo da instituição, eles tinham lá o CEREC, scanner e tudo mais. E eles davam muita oportunidade para os alunos participar daquilo, às vezes não de forma tão ativa, né, mas para ter o contato, para ter o aprendizado. Isso lá em 2010, 2011, quando eu estava na graduação. Então a tendência é que isso venha a acontecer, sim. Eu quando me formei, no último ano da faculdade, acho que você não pegou isso, foi no meu ano que eu colocou.
no meu último ano de faculdade, eu fiz endodontia, canal, no microscópio. Já microscópio. Todos os boxes tinham microscópio. Então a gente olhava no microscópio para fazer. Da endo eu já vi que o pessoal tá na graduação já fazendo mecanizado, com microscópio. Então, isso foi em 2003, então assim, já está evoluindo. Sim, tá no meu caso, na minha isso. graduação, eu tive contato também, mas por esforço dos professores, assim, para trazer. Mas a grade não trazia, assim. Não, e é uma situação que hoje o jovem, o graduando ali, ele tem um contato com a tecnologia muito íntimo, tá? Ele está usando tecnologia a todo momento. Então, para essa molecada... Essa geração já vem voando, desenvolver é muito mais rápido, entendeu? Às vezes você tem que falar, não esquece, você tem que aprender odontologia primeiro. Primeiro, né? Tem que engatar a marcha, né? Não é só acelerar e frear, né? Mas é muito mais confortável para eles essa situação de iniciar já. Né? Hoje a gente tem, até mesmo dentro dos cursos de prótese, você já tem hoje cursos técnicos onde o técnico em prótese ele já sai imprimindo o modelo e não vazando gesso. Né? Então, assim, aquele estágio de vazar gesso... Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu pedi para uma paciente para fazer estudo de ortognática. Eu falei, vou pedir modelo de gesso, né? Que é mais barato. Aí o paciente chegou com o modelo impresso. Aí eu fiquei curioso, eu entrei em contato com a clínica de radiologia. Eu falei, viu, por que vocês mandaram um modelo impresso para mim? Aí eles falaram, porque para nós, dependendo de como está a demanda por modelos, a gente coloca tudo na impressora e fica até mais barato e mais rápido do que a gente do que vazar gesso. Então, assim, já é algo que está acontecendo também em clínicas de radiologia que antigamente mandavam um modelo de gesso para você. Você já está recebendo pelo mesmo preço para o paciente um modelo impresso. Entendeu? É uma tendência, é algo que assim, além dele ter ficado salvo em perpetuar. nuvem ou em um HD, numa situação que daqui 20, 30 anos você tem ele lá. Tem ele lá. O modelo de Agora o modelo físico, modelo físico, o auxiliar pode perder, né? Então você tem isso para controle. Hoje nós temos softwares que eles comparam os modelos. Então você consegue até ver como é que está sendo o envelhecimento da arcada. Né? Você escaneia o paciente hoje, daqui 10 anos você escaneia de novo, daqui 10 anos você escaneia de novo. Como é que está indo, está tendo as lentes de contato que a ouvinte perguntou, né? Também você consegue avaliar, olha, quando você instalou elas estavam assim, agora a gente escaneia novamente, olha como é que como é que está tendo envelhecimento, olha o seu dente comparado à lente, como é que está acontecendo. Então tudo isso você tem essa possibilidade de controle também, né? Uau, muito bom. Só vem agregar, né? Na verdade, já encerrou o nosso tempo. Encerrou louco, já. Não pode ser. Passou muito rápido, né? Nem falei de osmose reversa ainda, pô. Passou muito rápido mesmo. 9h33 já. Vamos lá, pessoal. Bom, doutor Thiago. Bom, primeiramente foi uma honra, doutor Danilo. Muito obrigado pela participação. Uma pena que você não é daqui de Maringá, né? Então, eu que agradeço o convite, mas a próxima viagem Thiago, de vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Seja bem-vindo para uma próxima, que eu acho que ficou assunto pendente ainda, né? Pois é, 1 hora é pouco, né? Começar a ver com o pessoal aqui do Jovem Pan. Deixar umas 2 horas, eu acho que 1h30, 2 horas, talvez. Doutor Thiago, fala aí pra audiência onde te encontram nas redes sociais. A Oral Time. A Oral Time é muito simples de encontrar, porque a gente está em todos os canais, em todos os locais. Onde você colocar a palavra Oral Time, você vai nos localizar. Seja no Facebook, no Instagram, no Google, até no YouTube. A gente tem um canal do YouTube que a gente coloca todos esses podcasts. Fica então, salvo, né? Fica salvo, olha para sempre. Então, você tem uma dúvida, igual a gente estava conversando com a Mariana essa semana. Ela estava vendo uma dúvida de canal. Eu falei para ela, olha, tem um podcast sobre canal. Se você clicar no link lá... Pode falar que eu passei fio dental e sua metade do meu dente. Então, você aconteceu isso, gente, essa semana, antes de ontem. Isso ela fala, né? Porque pode ser que seja o gelo que ela mordeu lá. Não, eu não mordi gelo, nem chupo gelo. Então, você chupou gelo? Não. A gente tem registrado a pergunta dela do gelo num outro podcast, que ela falou assim, se eu morder gelo, é verdade que se eu morder gelo fica trincando o dente no podcast de canal. Verdade, eu lembro disso. Então, assim, vocês conseguem nos localizar a qualquer momento. E tem um telefone que fica 24 horas disponível, que é o 991460454. Então, também vai estar aqui no vídeo, sempre a gente está falando dele ali, mas é muito simples de achar e tá todo mundo junto ali, o Dr. Guilherme, o Dr. Ivan, estamos todos trabalhando ao mesmo tempo ali, todo dia juntos. Trabalhando muito, diga-se de passagem, né, Guilherme? Graças a Deus. Graças a Deus. Férias pra quê, gente?
Tá que férias. Sem férias. Próxima É isso vez aí. Eu vou trazer uma coberta aqui. Pelo amor de Deus, tá congelando. Ô, louco, para com isso. Eu E, doutor sei. Danilo, como encontrá-lo aí? Faça o seu O meu, call action aí. Como encontrá-lo nas redes, em Eu não tô Curitiba. tudo, em Curitiba. Né? Lá em Curitiba, o telefone do consultório é o 3121-1121, bem fácil. Vários Prefixo números 41, tá? aí, 41. Mas também no Instagram, @danilo.alanes. E o site do consultório também, que é daniloalanes.com.br. Então, encontra nessas plataformas aí. E lá tem um pouco, tipo, pro leigo, saber o que é um pouco odontologia digital, tem fluxo de também. postagens do Tem seu algumas trabalho, tudo. coisas ali dentro dessas plataformas que eu passei também. Legal. Aí, É isso aí, galera. Então vamos lá. Thiago vai Primeira comprar um sexta-feira Sirex do ano. segunda-feira. Oi? Thiago vai comprar um scanner segunda-feira agora. Com a gente certeza. quer viver odontologia digital. É isso aí. E Vamos em lá, curta pessoal. distâncias também, porque você faz os planejamentos a longa distância. Me manda lá, a gente Aí. conversa aí, ó, discute os Sim, casos. todo mundo. exatamente. Uau. Ambiente, Honesto, tudo honesto, via- honesto. E viva a hein? tecnologia mais uma vez, né? Tudo via digital. Via e-mail. Isso aí. Lembra que quando começou o Serec, eles faziam o escaneamento e mandavam que só a Neodente tinha, que a gente tinha que mandar para a Suécia para fazer o planejamento virtual. Os lembra primeiros disso? agora fugiu o nome, mas é o primeiro 3D era assim. É. O primeiro escaneado Você foi escaneava aqui, mandava para a escaneava o Suécia modelo. fazer o modelo e eles mandavam para Meu você. Deus. Era o- Quanto tempo isso? É pouco tempo. Não, mas qual era o prazo, o tempo de espera, né? Não, demorava, mas era Sim. muito mais simples. Você não tinha. Tudo isso aqui que a gente conversou sobre o virtual, a gente conseguia fazer esses modelos, mas na Suécia, não aqui. Fora, Meu né? Deus. É. Uau. Vamos lá, então. Boa noite. Primeira sexta-feira do ano, com sucesso. Já iniciamos aí com o pé direito. Estourando o tempo. E é isso aí. Isso aí. Um abraço. Boa a noite, todos. Muito galera. obrigado, pessoal. Boa noite e até a Obrigadão. próxima oportunidade. É isso Valeu. aí. Valeu.